o que a gente vem observando, está tendo muita ocorrência de familiares, e é lamentável isso, né? Porque era para ser uma família unida, uma família realmente em harmonia, e o que a gente vê em algumas ocorrências é totalmente o contrário disso. Exato, Faria. Isso aí é o tema, aliás, do nosso assunto hoje, na segunda-feira, que é amor e ódio. São faces da mesma moeda, tá? É isso que as pessoas têm que entender. A decepção, quando a gente ama uma pessoa, no caso aí um irmão, um parente, e essa pessoa nos decepciona profundamente, Faria, o que vai nascer disso? Vai surgir o ódio, com toda a sua força. Porque o ódio nada mais, nada menos é o amor que adoeceu. Então, quer dizer, isso aí acontece demais. E é uma coisa que a gente não precisa ficar tão assustado. Por quê? Porque isso aí já começa desde o tempo de Adão e Eva. Caim e Abel. Tá certo? Um irmão matando o outro. Então, você vê, esse tipo de ocorrência, ó, é antigo e pode acontecer, então a gente tem que tomar cuidado. É o que eu sempre falo para as pessoas, quando às vezes vêm me perguntar, eu vou abrir uma sociedade com o irmão, eu vou abrir uma sociedade com o genro, com o cunhado. Eu falo, cuidado, tá? Não mexe com o irmão, com o parente para abrir sociedade, tá? Melhor coisa que tem, se você tiver que ter um sócio, arruma um sócio estranho. Tá? Que seja um profissional de uma área que vai complementar aquilo que você está precisando. Porque um desentendimento ali entre os dois pode quebrar a família. O Faria, aonde tem relação de amor e ocorre aquilo que a gente chama de decepção, as consequências são devastadoras. Tá? É o que a gente vê, por exemplo, em relação entre conjugal. A mulher ou o marido descobre que a mulher está traindo ou o marido está traindo, pode ocorrer o quê? Assassinato. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Onde tem amor, quer dizer, amizade, essas coisas todas, as reações são muito violentas. Que é justamente o que aconteceu aqui nesse caso entre os irmãos, né? Provavelmente tinha um rancor aqui de um irmão com o outro, Fernando? Eu imagino, eu não conheço o caso, mas eu imagino que um dos dois tapeou o outro e o outro decepcionou. Pode ser até esse que veio a matar, que cometeu o assassinato, que teve a decepção maior. Tá? Mas lembrem disso, gente. Nada justifica a violência. Tá? A gente sempre repete isso. Mas como a gente vê também, a gente não pode querer também o quê? Julgar, condenar as pessoas. A gente não sabe o que está por trás. Com certeza. Bom, então o Fernando trouxe para nós hoje o tema amor e ódio, duas faces de uma mesma moeda. A gente hoje com o Fernando trazendo para nós aqui o tema amor e ódio, duas faces de uma mesma moeda. Fernando, fala pra gente aqui, com relação a esse assunto, dá pra gente fazer um paralelo com essas manifestações que aconteceram pelo país afora? O Faria dá sim, perfeitamente. Quando você se dispõe a votar, a trabalhar por um candidato político, você fala, eu gosto do fulano, gosto do Aécio, gosto da Dilma, você cria com esse candidato uma relação, vamos dizer assim, de amor. Tá? Amor fraternal, amor, amizade, tudo é amor fraternal, não deixa de ser amor. A partir do momento que essa pessoa, que esse candidato, essa pessoa pública, que você votou, trabalhou, fez empenho para ele ganhar, você nota que ele está te decepcionando, quer dizer, está fazendo com que você tenha uma decepção com ele, o que acontece com esse amor, Faria? Esse amor vai ficando doente. Tá? É o que a gente chama de mágoa, magoa, o amor magoa, o amor adoece, tá certo? A pessoa começa a ficar ressentida. Aí esse amor ressentido, aí esse amor magoado é que a gente dá o nome de ódio, tá? Porque o ódio da palavra vem lá do grego, tá? E quer dizer apenas menos amor. É uma confiança que foi quebrada? Exatamente. Então, quando essa confiança é quebrada dentro de uma relação de amizade, quer dizer, você tem uma bruta de uma decepção. Aí essa decepção faz com que a pessoa desenvolva nela esse sentimento de mágoa que as pessoas têm. E é por isso que eu estou te falando que muita gente que estava ali naquelas manifestações, Fábio, não eram só eleitores do Aécio, eram eleitores da Dilma decepcionados, tá? Que estavam ali furiosos, gritando, pedindo a renúncia dela, pedindo o impeachment. Você entendeu? Por quê? Porque eles foram traídos. Quer dizer, eles foram decepcionados no seu amor, naquele amor que eles projetaram naquela figura pública, tá? Aquela expectativa
que esse povo, que mais de 50 milhões, projetaram em cima da presidente Dilma. Tá? E que tudo isso caiu por terra. Tá? E é por isso que o povo está realmente, vamos dizer assim, decepcionado. Ô Fernando, inclusive eu li o texto atentamente antes de começarmos o programa aqui, e você disse uma situação interessante. Amor e ódio são irmãos? São faces da mesma moeda, porque a gente aprende, viu, Faria, na escola, que o ódio é o contrário do amor. Tá? Mas na realidade, ódio quer dizer menos amor, se a gente for ver a etimologia da palavra lá do grego. Tá? Agora, o que é realmente o contrário do amor é a indiferença. Tá? A indiferença tanto faz. Tá certo, Fábio? Então, quer dizer, o ódio e o amor, eles sempre andam juntos. Tá? Então, quando você tem uma relação, você começa a ter uma amizade com uma pessoa, Faria, você começa a ter uma relação de amor, de admiração com aquela pessoa, você já leva junto ali, ó, o ódiozinho. Tá? Quer dizer, a primeira decepção que aquela pessoa, que é objeto do seu amor, você tem com ela, o ódio faz isso. Tá? E isso aí, gente, não sou eu que estou falando. Isso aí já foi estudado, ó, desde a época do Sócrates, quase 500 anos antes de Cristo. E o nosso amigo Sigmund Freud, há mais de 100 anos atrás, Faria, ele estudou essa relação do amor e do ódio. E ele dizia o seguinte, o Freud, que o amor e o ódio são ambivalentes quando a gente dirige a um mesmo objeto, a uma mesma pessoa. Então, quer dizer, numa relação de amor, sempre existe um pouco de amor e ódio que vai ali, ó, se alternando. Nesse caso da decepção, Fernando, o perdão pode ser importante? Ah, bom, perdão é a ferramenta que vai consertar essa relação. Tá? Então, por exemplo, toda vez que eu tenho ódio de uma pessoa, tá? Na realidade eu tenho o quê? Um amor decepcionado por essa pessoa. Na realidade o que alimenta o fogo do ódio, viu, Faria? É o amor. Quanto mais amor, mais ódio você tem na decepção. Então realmente o perdão, que é uma coisa que foi ensinada pelo Cristo aí há 2000 anos, é uma ferramenta importante para quê? Para estabilizar essa relação amor e ódio. Tá? Então, por exemplo, você tem lá um cônjuge, tá? Esse cônjuge te trai. O fato de você perdoar aquele cônjuge, o que vai acontecer? Aquele ódio que você ficou com ele, dele, vai começar a equilibrar com o amor. Quer dizer, e você não vai ficar sendo consumido por aquele ódio. Mas desaparece, Fernando? Ou permanece ele oculto? Olha, esquecer, viu, Faria? Na acepção da palavra, que nós aprendemos lá no 4º ano primário, esquecer o que é? Perder a memória? Isso não acontece, Faria. Por quê? Para você perder a memória, você tem que ter uma doença. Tá? É o que a gente chama de amnésia. Aí sim, você vai ter uma perda de memória. Se você tiver um AVC, se você tiver um Alzheimer, tá certo? Mas esquecer, se a gente for ver a etimologia da palavra lá do latim, quer dizer o quê? Menos deixar de lado. Viu? Porque a palavra do latim é excadere. Excadere quer dizer o quê? Deixar de lado. Tá? Então, no processo do perdão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar de lado o quê? Aquela atitude, aquele comportamento inadequado que aquela pessoa que você ama fez. No caso também, o ódio retido, ele pode ser prejudicial para aquela pessoa? Claro, Faria, claro. O ódio, quando ele é retido, viu, Faria, é a mesma coisa de você reter fezes. É a mesma coisa de você reter cocô aqui no intestino. Vai ficar aí 30 dias com o intestino cheio de cocô para você ver, empedrado. Você vai ter uma septicemia, tá? Mas aí você faz uma lavagem intestinal, tá tudo resolvido. Agora com ódio não, o ódio você vai acumulando também, viu, Faria? É um dejeto, vamos dizer assim que o ódio é o dejeto do amor. É quase, a gente podia até fazer por analogia, falar assim, não, o ódio é o cocô do amor. Aí se você fica guardando ódio, você vai intoxicar o quê? Você vai intoxicar a sua alma. Tá? Se você intoxicou sua alma, você arrebenta com a sua vida. Tá? Você começa a travar a sua vida, você começa a perder dinheiro, você começa a tropeçar em tudo quanto é coisa que acontece na sua vida. Então, quer dizer, gente, a melhor política que a gente tem na vida, se você tem mágoa, se você tem ressentimento de alguém, procura perdoar. Tá? E perdão, gente, lembra disso, o perdão é uma atitude que você tem de forma individual com você. É uma autolimpeza, tá? É quase uma evacuação.
Você está evacuando, você está jogando para fora aquele lixo emocional que não te serve mais. Ok? Portanto, hoje, amor e ódio, duas faces de uma mesma moeda, é o tema que o Fernando trouxe para nós. Batemos um papo com você, nosso telespectador internauta. Então, finalizando aqui, amor e ódio, duas faces de uma mesma moeda. Só tenho que te agradecer, trazer mais esse tema para a gente debater. E claro, você também comentando dentro desse tema, outros assuntos pertinentes aqui ao Polícia Notícia. Eu que agradeço e lembra sempre, gente, ó, tem mágoa de alguém, procure perdoar. Sujeito que fala assim, ó, eu não perdoo, isso é imperdoável. Ele está dando tiro no próprio pé. Ok. Fernando, grande abraço, obrigado pela participação.